Glória a Deus. Diz a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 7 ao 10. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele estava dando uma orientação de amor, o fazer o bem às pessoas. E ele deixa claro o caráter de Deus aqui, caráter de um Deus justo, falando da natureza de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Nós podemos dizer, Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa persuadir-se. Deus não se deixa enrolar-se. Ninguém passa Deus para trás. E Deus deixa a cargo do próprio homem colher exatamente aquilo que plantar. Porque Ele é um Deus justo. Não seria justo quem planta trigo colher joio, ou quem planta laranjas colher limões. Deus, Ele é justo, e Ele traz a lei da semeadura. E quando Ele diz que não se deixa escarnecer, essa lei é para todo mundo, sem acepção de pessoas. Aleluia. Está escrito na palavra de Deus, tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. E Paulo vem dizendo nesta carta de Gálatas, semeie o amor, semeia o bem, semeie coisas boas, você vai colher. Vou te dar um exemplo. Quando você dá uma bala a uma criança, um pirulito a uma criança, essa criancinha nunca mais vai se esquecer de você. Na mesma proporção, quando se faz o contrário, se dá um beliscão numa criança, essa criança nunca mais esquecerá do beliscão que tomou. Aleluia. E essa criança irá crescer. E lá na frente, você pode colher dela exatamente aquilo que você plantou. Se plantou doçura, vai colher doçura. Se plantou dor, só misericórdia de Deus para converter e então receber dela o perdão e uma tremenda de uma lição. Aleluia. E a Bíblia vem dizer, o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia. Ah, se nós no nosso tempo nos dedicássemos mais a orar, a buscar a presença do Senhor. Ah, se nós no nosso tempo dedicássemos mais à leitura da palavra. Ah, se no nosso tempo nós dedicássemos mais em jejuns, em consagração, aleluia, em louvores, muito mais colheremos ainda no Espírito. Aleluia. Essa é a lei que Deus deixou. E no versículo 9 vem dizendo a palavra, e não nos cansemos de fazer o bem. Aleluia. E lá em Romanos 12, verso 21, diz a Bíblia, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Diz a Bíblia aqui, pois a seu tempo ceifaremos o quê? O bem, se não houvermos desfalecido. Glória a Deus. Deus está dizendo aqui, faça o bem sem esperar retorno algum. Faça aquilo que é bom, sem esperar que ninguém te retribua. Essa é a essência do verdadeiro cristão. Aleluia.
Glória seja dado ao nome do Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 5, verso de número 22, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, os frutos do Espírito Santo. Tudo isso nós vamos colher se plantarmos. E no versículo 10, esse versículo 10, ele é surpreendente, porque Paulo vem dizendo, então, tudo isso que eu falei aqui acerca do bem, Paulo vem dar um segredo, ele vem ensinar um truque para os cristãos, se é que podemos dizer assim. E Paulo diz, então, enquanto temos oportunidade, aleluia, quando a oportunidade chegar na nossa mão, nós devemos fazer o bem a todos, sem exceção. E existe uma ressalva nesse versículo de número 10, que se a igreja de Cristo, se os cristãos se derem por conta, aleluia, muita gente iria ser abençoado pelo próprio irmão. Ao invés de confiarmos o nosso dinheiro a alguém que bebe, ao invés de nós contratarmos serviços de alguém que talvez use drogas, ou talvez seja um mentiroso, aleluia, nós iríamos nos dedicar a ajudar os nossos próprios irmãos. Mas, diz Paulo, principalmente aos da família da fé. O que Paulo quer dizer aqui para nossos dias, para nós entender, aleluia? Se você tem lá na sua casa um muro para construir, Paulo está dizendo aqui, contrate um cristão, aleluia. Se diante dessa possibilidade se pode, e aqui estou falando uma redundância, então contrate um cristão. Mas diante da situação não existe nenhum cristão, não tem problema nenhum de contratar uma pessoa que não é cristã. Aleluia. Mas Paulo diz, principalmente aos domésticos da fé. Se formos observar, aleluia, a palavra de Deus como ela é, muitos dos nossos irmãos não estariam passando necessidades. Muitos dos nossos irmãos não estariam sofrendo. Você quer um exemplo? A irmãzinha não tem lá o que comer, não tem lá o que cozinhar para os seus filhos, e de manhã ela frita uns pastéis e sai a vender aquele pastel na rua, e alguns cristãos recebem ali a oferta para comprar aquele pastel dela, mas não querem. Compra a irmã em Cristo, ajuda ela, mesmo que você pegue aquele pastel e dê a uma outra pessoa. Mas ao comprar da sua irmã que é cristã, você vai estar fazendo a obra de Deus. Você não precisa ser um missionário para fazer a obra de Deus. Você tem que ser um cristão genuíno, confiar os seus afazeres, confiar os seus serviços a um irmão cristão. Claro que antes de fazer, você pode verificar se o irmão que é um profissional, ele exerce bem aquela função. Se o irmão que é um profissional, ele é honesto, enfim, porque nós temos dentro das igrejas joio e trigo, lobo e ovelha, falsos profetas, falsos pastores, enfim. Mas a essência da palavra de Deus é eu, como cristão, confiar um serviço a um irmão cristão meu. Aleluia. E em se tratando de finanças, eu como cristão, entrego o meu dízimo na casa do Senhor, contrato o irmão que é um profissional e pago ele, e ele também levará o dízimo à casa do Senhor. Se tornará uma corrente tão grande, tão gigantesca, que não haverá falta alguma na casa do Senhor. Isso é um mistério que está registrado na palavra do Senhor.
quando nós temos oportunidade, é o que diz o versículo 10 do capítulo 6 de Gálatas, quando nós temos a oportunidade de fazer o bem a um cristão e nós não fizemos, nós estamos com problema. Porque o apóstolo Paulo diz, faça o bem a todo mundo, mas principalmente aqueles que professam a mesma fé que você. Aleluia. Se o irmão falhar com você, perdoa ele, e aí você contrata quem você quiser. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aí com essa palavra que diz assim, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que nós semear, nós vamos colher. Assim diz o Senhor. Receba essa palavra no nome de Jesus.